Quem vai nos ajudar também na análise dos números do IBCBR é a pesquisadora da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, Tatiana Pinheiro. Tatiana, obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite. Queria começar te perguntando isso, a gente olhando para os números do IBCBR, 2,5% de crescimento do PIB. É menor do que crescemos em 2024, mas ainda assim dá para considerar um crescimento considerável. Como é que você analisa esses números, Tatiana? Olhando para eles, olhando um pouco mais para dentro desses números, eu queria a tua análise, por favor. No ano, a economia brasileira ela desacelerou, mas continua crescendo acima do potencial, né? E isso é algo que preocupa o Banco Central, né? Na hora que ele toma a decisão de política monetária, ele está olhando a atividade econômica, né? Porque uma atividade, né, uma economia crescendo acima do potencial, ela pode significar pressão inflacionária, né? Então, 2,5%, de acordo com as minhas estimativas, é acima do potencial. Eu estimo o potencial de crescimento brasileiro em torno de 2%. Agora, é fato que na hora que você olha os dados, você teve um crescimento muito forte no primeiro semestre. E no segundo semestre você teve uma desaceleração. Bem como você disse, o terceiro trimestre teve uma contração de 0,80 e agora, no quarto trimestre, você teve um crescimento de 0,4. Então, ele não compensa toda a contração do terceiro tri. Então, você tem uma desaceleração no segundo semestre e essa desaceleração é por conta da política monetária, né? Então, o aumento da taxa de juros, ele começou a fazer efeito, não logo no começo do ano, porque tem uma certa defasagem, eles começaram a subir juros ali em setembro de 2024, isso mais ou menos demora uns 9 meses para impactar a economia. Segundo semestre de 2025 é a hora que a gente começa a ver essa desaceleração. E vale notar que é uma desaceleração muito do lado do setor não agrícola, né? Então, que é indústria e serviços. Então, realmente os setores que são mais responsivos, que respondem mais ao aperto monetário. Então, essa política monetária, ela está fazendo efeito, ela deve continuar fazendo efeito em 2026. E eu acho que essa sinalização de que, está crescendo no ano, na média, cresce acima do potencial, poderia ser um problema, mas porque no segundo semestre desacelerou, teve uma contração da atividade econômica, os setores mais vinculados à política monetária estão mostrar essa desaceleração no terceiro trimestre e no quarto trimestre. Eu acredito que o Banco Central deve permanecer aí com a estratégia de início de corte de juros agora na decisão de março. Que eu acho que essa é a pergunta que todo mundo queria fazer, né, Denise? Exatamente, sim. Como é que vão ficar os juros esse ano? Mas antes disso, posso perguntar, professora, assim, sobre a vida real? Quem que está se sentindo mais rico no Brasil agora? Quem que está sendo mais beneficiado pelo crescimento da economia? O agro, mais de 10%, 13%, depois serviços e a indústria. Eu queria saber como é que esses números aí se traduzem na vida das pessoas no dia a dia. Quem que está sendo mais beneficiado? Também quem pensa em abrir um negócio, talvez, pode olhar para um setor ou outro e ver o que tem mais potencial ganhando para frente. Olha, o maior benefício, eu acho que está quando você olha no mercado de trabalho, né? Então, taxa de desemprego na baixa histórica, né? A gente nunca teve um desemprego tão baixo quanto o que a gente tem agora, né? Na casa ali dos 5, 6% de taxa de desemprego. E esse aquecimento do mercado de trabalho, quando a gente olha ali 2025, 2024 também, mas principalmente 2025, essa melhora do mercado de trabalho acontece muito no carteira assinada, no trabalhador formal. Essa expansão do mercado de trabalho, ela se deu dessa vez nesse ciclo por aumento do número de vagas com carteira assinada, né? Então, e aí eu acho que o trabalhador como um todo está sendo beneficiado por esse crescimento econômico. 2024 bastante forte, 2025 bastante forte. Em termos de setores, claro,
Poxa, a gente teve uma interrupção ali na... Eu acho que tá voltando, será? Vamos ver, o pessoal vai nos ajudar aqui. Eu acho que travou um pouco a comunicação com a Tatiana Pinheiro. A gente vai retomar a comunicação e voltamos. De qualquer forma, Júlio, você acha que está aberto o caminho mesmo aí para o Banco Central começar esse ciclo de baixa de juros? Esses números reforçam essa tendência? Pois é, Mauro, assim, se houve equipe econômica, né, e entre eles é bastante claro, assim, que já tem espaço para uma redução de juros, né? No entanto, queria muito que a Tatiana voltasse, porque ela trouxe uma questão aí que, para mim, ainda não está muito clara, né? Qual é o peso exatamente do agro? Só responde aí 0,7 ponto percentual desse resultado. Qual é o peso disso na inflação mesmo? Que se for muito grande, isso pode, evidentemente, gerar algum tipo de atraso na decisão do Banco Central de baixar os juros. Pois é, o Denise e a professora também estava comentando que, na opinião dela, essa taxa de crescimento de 2,5% ainda está um pouquinho acima da própria capacidade da economia brasileira, né? Quer dizer, você tem um copo meio cheio, tem um copo meio vazio. Será que o Banco Central precisaria segurar um pouco mais os juros? E assim, mesmo que termine o ano no que o mercado tem previsto, de terminar o ano a 12,5%, ainda é uma taxa muito alta pra caramba, né? Então, sim, assim, talvez seja suficiente para conter a inflação, mesmo com o crescimento ali acima do que a economia pode absorver. O que você tem ouvido por aí? Bom, certamente esse é um ponto, a capacidade da economia é um ponto também que o Banco Central observa para fazer aí a sua política monetária, né? O nível de emprego também, como o professor estava falando, que é um nível de emprego bastante alto, também é algo, e é isso, a gente fica falando sobre a parte ruim da economia estar crescendo, a parte ruim do mercado de trabalho estar tão aquecido, mas é isso, tudo isso causa pressão inflacionária e aí, na verdade, todos nos sentimos mais pobres porque corrói o nosso poder de compra. E é interessante esse ano eleitoral porque também está se discutindo qual que é o efeito desses índices tão bons nas perspectivas de reeleição do presidente Lula, por exemplo, que apesar de a economia estar crescendo, o mercado de trabalho estar aquecido, o fato da inflação ter estado tão alta nos últimos anos, ela corroeu tanto o poder de compra das pessoas que todos nós estamos com um orçamento muito mais apertado e isso limita, essa percepção de que estamos todos mais apertados, limita muito o efeito positivo do crescimento da economia e do mercado de trabalho sobre, por exemplo, as perspectivas eleitorais do presidente. A Tatiana Pinheiro está de volta aqui com a gente, refizemos a conexão. O Júlio tinha uma pergunta também para fazer, mas eu queria que você complementasse o seu raciocínio ali no momento em que travou a nossa conexão, Tatiana. A gente só está precisando do áudio, tem algum botãozinho que a gente precisa apertar em algum lugar? Desculpa, Agora. Na hora que volta com tudo fechado. Então, o que eu estava dizendo é que o mercado de trabalho, né, ele foi muito puxado, esse aquecimento todo é puxado por carteira assinada, por trabalho formal. Então, claramente, o maior beneficiado é o trabalho formal, né? E olhando na parte de setores, o que a gente tem de desempenho positivo, o agropecuário claramente, né, 2024, 2025 foram anos muito bons, 2026 não deve ser, de acordo com o levantamento da Conab, a safra vai ficar ou parecida com 2025 ou vai ser menor que 2025, né, e de setores, o setor industrial e o setor de serviços, eles foram muito bem, né? O industrial, porque grande parte do trabalho é com carteira assinada, e os
serviços, porque quando a economia cresce, você gera demanda para serviços, né? Então, isso foi a história até 2025. Agora, 2026, a gente deve sentir uma maior desaceleração da economia por conta do efeito ainda do aperto monetário. Júlio. Tatiana, antes de você perder a conexão, eu perguntava em relação ao setor agropecuário, né? Você estava ponderando que pode ser que o Banco Central adie um pouco o início do corte da Selic, a depender desses resultados, né, da atividade econômica. E olhando esses dados tanto de dezembro quanto do último trimestre, o peso do agropecuário foi muito grande, né? Tirando o setor, você teria um crescimento de 1,8%, né? E aí eu lhe pergunto o seguinte, todos os outros setores cresceram muito menos, né? Esse desempenho se deve exclusivamente ao agropecuário, e qual vai ser exatamente esse peso no cálculo de um possível corte de juros, considerando que você teve uma safra muito importante em 24, 25 e também um efeito de tarifaço, teve muita exportação do setor. Dá para a gente esmiuçar um pouco mais para tentar entender se a previsão de corte para março da Selic ela se mantém ou se de fato esse desempenho sinaliza para uma alta contínua, especialmente do setor agropecuário? Então, o que eu coloquei, então deixa eu me explicar melhor, eu acredito que tem corte de taxa de juros em março e não adiamento. Por quê? Porque principalmente, apesar de ter crescido 2,5% no ano, que é um pouco acima do potencial, o segundo semestre foi de desaceleração da atividade econômica, principalmente dos setores não agrícolas, né? E isso mostra o efeito da política monetária em cima dos setores que respondem à política monetária. Então, por conta disso, como você mesmo ressaltou, o crescimento dos demais setores, ele foi mais fraco, e foi mais fraco no segundo semestre. Então, eu acredito que o Banco Central, ele deve sim iniciar, não deve mudar a estratégia dele já anunciada, e deve iniciar o ciclo do corte de juros agora em março. Com relação ao setor agro, você tem um ponto bastante importante que a gente tem que dizer aqui, ressaltar, que o único setor no Brasil que cresce em produtividade há 3 décadas é o setor agropecuário. Porque você tem um investimento muito alto em pesquisa, um investimento muito alto em capital, né? Então você investe em pessoas, investe em capital. Então ele tem sido um setor extremamente produtivo, né? Os últimos anos, 24 e 25, eles foram, além de toda a questão da produtividade do próprio setor, você teve aí um aumento de clima, principalmente do final de 2024 e ao longo de 2025, um momento climático muito positivo. O começo de 24 foi difícil em termos de clima, laninha, mas no final de 2024 o clima já começou a ficar mais neutro e 2025 foi um clima bastante bom, né? Então, isso gerou esse crescimento bastante grande e que não dá para... A política monetária não atua em cima disso, né? Não atua em cima de clima e tal. Então, não faria sentido o Banco Central manter a taxa de juros nesse patamar de 10% real, 9% real, por muito mais tempo, sendo que os setores que respondem à política monetária estão respondendo, que é serviços e indústria desacelerando. Agora, pensando em 2026, o vai ver indústria e serviços continuando a responder ao aperto de política monetária, então os setores aí desacelerando, continuando a desacelerar, lentamente, mas desacelerando, e o setor agrícola, de acordo com o levantamento do IBGE, a safra de 2026 não vai ser tão boa quanto as safras ali de 24, 25. Então,
o setor agrícola não deve dar essa ajuda tão forte para o PIB como a gente viu no ano de 2025. Então, a gente deve ter um PIB de 2026 rodando aí abaixo de 2%. Você acha que os números, pelo que você está analisando, Tatiana, mantém essa previsão do mercado da gente chegar no final do ano com uma taxa Selic de 12,5%, mais ou menos? Eu acho que pode ser abaixo disso. Eu acho que o Banco Central ele pode encontrar um ambiente, principalmente se o cenário permanecer de dólar fraco, né? Então, dólar fraco, as demais moedas fortes, e aí o real permanecendo a ser forte, isso faz com que a parte da inflação de bens importados caia. Né? Então, aí eu estou colocando todos os bens comercializáveis externamente, né? Principalmente os industriais. Isso deve ajudar a inflação aí ao longo de 2026. Além disso, a gente está falando que a safra não vai ser tão boa pode não ser tão boa quanto 2025, mas ainda assim não é um problema. A gente não está com um problema climático, a gente não vai ter quebras de safras relevantes. Então, não vejo aí uma pressão muito grande na parte da inflação de alimentação. Então, a tendência da inflação é continuar caindo, né? Então, a gente fechou o ano passado com 4,3%, o IPCA acumulando no ano de 2025 4,3%, e ele deve chegar no final de 2026 a 3,8%. O mercado agora, de acordo com a pesquisa Focus, está com 3,95%. Eu acho que ainda vai revisando um pouquinho mais para baixo. E nisso, o Banco Central, né, com essa contínua queda da inflação, principalmente nesse primeiro semestre, que vai estar comparando com o primeiro semestre do ano passado, que a inflação estava forte, a gente deve ver essa inflação ceder mais rapidamente. Isso deve dar uma abertura para o Banco Central, inclusive cortar juros além desses 12,25 que o mercado projeta. Eu acho que ele vai um pouco mais para baixo. Por quê? Porque não faz mais sentido, depois de quase 2 anos, né, de aperto monetário, se a gente for pensar bem, não faz muito sentido a gente permanecer com um patamar de taxa de juro real na casa dos 9%. Né? Faz sentido esse grau do aperto monetário, né, ele ser reduzido ao longo do tempo e se aproximar um pouco mais da neutralidade. Né? E isso, né, para isso, eu vejo aí um espaço para a Selic ser ao redor de 11%. Muito bem. Obrigado, Tatiana. Obrigado por nos ajudar. Tatiana Pinheiro, que é pesquisadora da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigado por nos ajudar com a sua análise, com as suas informações. Volte sempre aqui ao Poder e Mercado. Uma boa noite para você. Boa noite.